Voltamos com a nossa retrospectiva 2023. Neste último bloco, você vai acompanhar o que mais repercutiu nos bastidores do poder em todo o Piauí. Um ano marcado por um novo governo e que antecede as eleições municipais. Quem traz os fatos mais importantes do cenário político local são os nossos comentaristas políticos. Eliezer Rodrigues, Tássio Cruz, João Magalhães e Otávio Ribeiro Neto. Este ano de 2023, apesar de ser o primeiro ano de governo do governador Rafael Fonteles, foi marcado pelas inaugurações, fruto muito do trabalho do governador Wellington Dias, feito em anos anteriores, que agora se reverte também em inaugurações. Nós tivemos, por exemplo, ao final do mês de julho, a inauguração da nova maternidade aqui em Teresina, uma obra que teve participação de toda a bancada federal, com a destinação de emendas, até mesmo parlamentares da oposição destinaram emendas para a nova maternidade, que, enfim, ao final de julho foi inaugurada e no início também de outubro começou as suas atividades em plena atividade, já com todos os setores funcionando, dando uma verdadeira revolução no sistema de funcionamento da maternidade, que antes era feito somente na antiga maternidade Dona Evangelina Rosa, que agora é feito também na nova maternidade. E a antiga maternidade sendo utilizada para o tratamento de crianças. E o governador Rafael Fonteles deixou bem claro a importância. Nós tivemos, por exemplo, a visita da ministra da Saúde à inauguração da maternidade, em meio a um primeiro ano de governo de Rafael Fonteles, marcado pela dificuldade fiscal. Nós tivemos queda na arrecadação, principalmente com o FPE, ao final do primeiro semestre, vários estados registrando perdas e o Piauí não foi diferente, o que levou o governo do estado a reduzir o salário, principalmente de comissionados. Todos os comissionados e secretários tiveram redução salarial. E o destaque é que nós estamos encerrando o ano de 2023 com estes salários reduzidos. A expectativa é que no início do próximo ano os salários sejam recompostos. E outro destaque importante, claro, além da inauguração da nova maternidade, a inauguração agora já no mês de dezembro do novo Porto de Luiz Correia. Uma obra de um projeto centenário e que começou a ser executada há mais de 60 anos e por diversos motivos, problemas com corrupção, problemas com desvio de verbas, nunca chegou a ser inaugurada, nunca chegou até a sua fase final. E no mês de dezembro, exatamente no dia 13 de dezembro, o governador Rafael Fonteles, em uma grande solenidade, promoveu a inauguração do Porto de Luiz Correia, claro, em uma primeira etapa, em um primeiro momento, ainda com a parte do cais sendo estruturado, os terminais ainda em estágio inicial de desenvolvimento, porém, o que mais custou para a obra do Porto de Luiz Correia foi a elevação do calado, o aumento da profundidade para que navios pudessem desembarcar e transitar pela região do quebra-mar, que fica ao final ali da orla de Luiz Correia. Então, um dos principais destaques é essa inauguração e logo em seguida também o lançamento da pedra fundamental da usina de hidrogênio verde, a maior o maior projeto do mundo, com investimento de cerca de 200 bilhões de reais em parceria com a União Europeia, o que dá ao estado do Piauí uma vanguarda na produção do hidrogênio verde. Então, eu colocaria esses 3 pontos como os pontos principais para o ano de 2023 do governo de Rafael Fonteles, a inauguração da nova maternidade, também a redução de salário dos servidores comissionados, mostrando esse corte na carne e no final do ano essa tão esperada inauguração dessa primeira etapa do Porto de Luiz Correia e também a pedra fundamental da usina de hidrogênio. Já agora, no início do próximo ano, o governo espera efetivar a utilização do porto, construir o terminal pesqueiro e ao final do segundo semestre do ano que vem concluir esse cais para, enfim, a gente ter um transbordo e um embarque e desembarque de passageiros. Falando também do âmbito estadual, mas no legislativo, o ano foi marcado por um processo curioso, eu diria que poucas vezes visto no estado do Piauí, que foi a
baixa atuação da oposição na Assembleia. Nós temos visto ao longo desse ano uma oposição pouco atuante, né? Poucos parlamentares, à exceção, eu colocaria fundamentalmente da deputada Gracinha Monsanta e do deputado Wilson Brandão pontualmente, que em alguns momentos atuam de forma enérgica e mais altiva em pontos que apontam de falha do governo Rafael Fonteles, e a gente teve uma espécie de debandada de vários parlamentares e de grupos políticos que foram eleitos pela oposição se aproximando da gestão de Rafael Fonteles, do deputado Marden Menezes e também do deputado Dr. Tales. Esses dois devem votar em prefeitos que se alinharão a Rafael Fonteles, o que já dá um tom de como nós devemos ter 2026, a próxima eleição estadual, de esvaziamento na oposição aqui do estado do Piauí. E eu diria que este ano, de primeiro ano de legislatura na Assembleia, foi marcado, sim, duramente pelo esvaziamento da oposição e pelo fortalecimento da base de Rafael Fonteles, que se projeta eleger aí 80% dos prefeitos do Piauí no ano de 2024, passa muito por essas adesões em colégios que são cruciais. Para se ter ideia, o governador Rafael Fonteles, a base do governo na Assembleia, recebendo adesões em colégios como Teresina, principal colégio, com a adesão de Bárbara, o colégio, por exemplo, de Picos, com o Dr. Tales, Piripiri, com o grupo político de Marden Menezes, se aproximando muito do governo, ou seja, só aí nós já falamos de 3 dos principais colégios do Piauí e devemos ter esse movimento ainda mais forte em 2024 de fortalecimento da base do governador, que hoje já conta com aproximadamente 22, 23 votos certos e com mais 2, 3 votos aí que devem migrar para a base do governo do estado. Então eu diria que a perspectiva para 2024 é de uma base ainda mais fortalecida, mas falando na retrospectiva de 2023, ela vai ser marcada na Assembleia Legislativa do Piauí pelas adesões de opositores ao governador Rafael Fonteles. Agora, falando no âmbito municipal, o ano de 2023 indiscutivelmente foi marcado pela dificuldade enfrentada pela Prefeitura de Teresina, principalmente na área de licitação. Por exemplo, tivemos muitas dificuldades quanto à licitação do lixo, dificuldades na saúde para a aquisição de insumos para os hospitais, motivado, claro, principalmente essa dificuldade pela falta de estruturação do setor de compra na Prefeitura. Nós tivemos mudanças, por exemplo, na Secretaria de Finanças, alterações na Secretaria de Finanças e tivemos dificuldades já no final do ano, o prefeito modificando e estruturando os setores de compras e licitações em algumas pastas, mas eu diria que o ano foi marcado para a Prefeitura de Teresina pelas dificuldades. Apesar de inaugurações pontuais na saúde e na educação, o prefeito enfrentando muita dificuldade. Nós tivemos uma alteração da lei de licitações. Em julho, a nova lei de licitações deveria entrar em vigor, foi prorrogado para o mês de dezembro, mas, por exemplo, nós encerramos 2023 com um contrato emergencial na coleta do lixo. Ao longo do ano, nós tivemos até mesmo paralisações de empresas de coleta de lixo, que levou a um caos na cidade, quase uma semana sem coleta de lixo, e esse ano também ficará marcado por isso. E eu diria que muito em função da falta de uma estruturação no setor de licitações. Já na saúde, por essa falta de insumos, uma crise se desencadeou no sistema de saúde. Nós chegamos a ter unidades de saúde interditadas aqui em Teresina, como, por exemplo, o Hospital do Buenos Aires, onde, infelizmente, uma criança, um bebê, perdeu a vida e o hospital chegou a ser interditado. Nós também tivemos problemas com a falta de insumos e várias unidades de saúde aqui da capital. Então, foi um ano marcado por essas dificuldades e pelos problemas de aquisições. Por exemplo, o prefeito chegou a licitar, entrar em uma fase quase que de aquisição de veículos para o sistema de transporte da capital,
porém essa licitação foi questionada pelo Tribunal de Contas e encerramos 2023 sem que esses ônibus tenham sido entregues, tenham sido de fato adquiridos, e o prefeito já anuncia a aquisição de veículos elétricos. Porém, não tivemos sequer os veículos que anteriormente seriam entregues finalizado de fato essa aquisição. Então, um ano marcado pela dificuldade de aquisição, dificuldade de licitações e, claro, também não podemos negar o problema crônico de comunicação entre o Palácio da Cidade e a Câmara Municipal de Teresina, o que acabou se revertendo em embaraços para a gestão de Dr. Pessoa. Nós tivemos várias pautas, como, por exemplo, reajuste de servidores e outras matérias que chegaram até o parlamento, e o parlamento analisou de uma maneira e teve um entendimento diferente da gestão do Palácio da Cidade. E o destaque é para o desembarque de vários vereadores que deixaram a base de Dr. Pessoa, chegando ao final do ano com uma maioria bem apertada da Prefeitura no Palácio da Cidade. O prefeito tenta reformular essa base visando o ano de 2024, mas com as candidaturas postas, principalmente de Silvio Mendes e também de Fábio Novo, com essas duas pré-candidaturas estabelecidas, o movimento que a gente viu em 2023 foi de fuga, de saída de parlamentares da base de Dr. Pessoa. Nós tivemos aproximadamente 6, 7 vereadores deixando a base do prefeito, e hoje podemos dizer que Dr. Pessoa tem dificuldades para ter até mesmo os 15, que é a maioria simples dos 29 vereadores na Câmara, e o ano de 2023 foi marcado por esses problemas junto ao parlamento. Nós tivemos vereadores deixando a Câmara para assumir secretarias motivados principalmente por esse rearranjo, por essa tentativa de estruturação da base aliada, mas o ano de 2023 vai ficar marcado como o ano dos embates entre a Câmara Municipal de Teresina e a Prefeitura. Ano de 2023 que se encerra com praticamente 3 candidaturas postas: Dr. Pessoa, candidato à reeleição, Silvio Mendes, candidato a voltar ao Palácio da Cidade, e Fábio Novo buscando uma inédita ascensão do PT à Prefeitura de Teresina. O ano se encerra também com 2 pré-candidaturas que ainda buscam viabilidade: o candidato Paulo Márcio, do MDB, que não tem apoio integral do partido, e a sigla ainda imagina-se, né, ainda tende a apoiar Fábio Novo, e Luciano Nunes, do PSDB, que após um desentendimento com Silvio Mendes, praticamente rompeu as relações com o ex-prefeito de Teresina e colocou o PSDB em uma posição oposta à União Brasil, o que traz uma instabilidade também para essa candidatura, já que os aliados do PSDB caminham e declararam apoio a Silvio Mendes. Então, um 2023 que se encerra com um olhar para o passado, mas com a perspectiva muito forte para 2024, que é o ano da eleição municipal, não só em Teresina, mas em todos os municípios do interior do Piauí. Ao longo do ano de 2023, nós tivemos vários fatos memoráveis na política teresinense e piauiense. O prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, sofreu um acidente em uma agenda capital federal, Brasília, e de lá veio com um problema no tornozelo, ou melhor, no calcanhar. Então, o prefeito precisou passar por um tratamento. Fez uma cirurgia, passou algumas semanas em recuperação, atendendo em casa, até que no mês de maio, após algumas adaptações estruturais no prédio da Prefeitura de Teresina, o prefeito voltou ao seu gabinete. Ele e a sua equipe resolveram promover uma celebração religiosa ecumênica para marcar aquele momento de retorno do chefe do Poder Executivo à sede do Palácio da Cidade de Teresina. Houve a celebração de uma missa, também a participação de um pastor que fez uma oração. Na oportunidade estavam presentes diversas lideranças políticas, vereadores, secretários, integrantes da equipe de governo de Dr. Pessoa, e ao final daquele ato religioso, o prefeito expressou algo que considero bastante sincero. Chegou a dizer
que acredita que será atraído no pleito municipal de 2024. Em suas palavras, o doutor Pessoa disse: se até Jesus Cristo foi traído, imagine eu, que sou um pecador. Reconheceu que existem, nesse ciclo de relacionamento político e de gestão, alguns que podem ser comparados com Judas, o traidor, relatado na Bíblia Sagrada, que acabou entregando Jesus à crucificação. Então, esse fato pode se consolidar no ano de 2024. Aliados de primeira hora, gestores que tinham aliança com o prefeito, por alguma circunstância, podem pular do barco, sair da gestão, procurar um outro caminho diferente daquele que será trilhado pelo prefeito de Teresina, doutor Pessoa. Outra pauta que chamou bastante a atenção da cidade de Teresina foi o debate em relação à situação dos vendedores ambulantes. Muitos estão em calçadas, em praças do centro, contra o próprio código de postura do município, que garante o uso das calçadas aos pedestres, às pessoas com mobilidade reduzida, às pessoas com deficiência, enfim, um desafio na organização do centro comercial e urbano da cidade de Teresina. O Palácio da Cidade resolveu encaminhar à Câmara Municipal de Teresina um projeto de lei que permitia e regulamentava a presença desses vendedores ambulantes pelo centro da cidade e em outros espaços de movimentação de pessoas também. Os debates foram muito acalorados, base e oposição se confrontaram. Alguns vereadores achavam que era possível conciliar a presença dos vendedores ambulantes com a população transeunte de uma forma geral. Para outros, aquilo poderia se tornar uma verdadeira desordem. E aí alguns, como o vereador Gustavo de Carvalho, por exemplo, que tem um histórico de luta ligado ao shopping da cidade de Teresina, passou a defender a construção de um novo espaço para a acomodação desses vendedores ambulantes que trabalham com os mais diversos tipos de produtos. O projeto acabou não sendo aprovado pela Câmara Municipal de Teresina. Nesse caso, o Palácio da Cidade saiu derrotado da votação no parlamento teresinense. O próprio vereador Gustavo de Carvalho acabou rompendo politicamente com o prefeito de Teresina, doutor Pessoa, e seguindo um outro caminho. Hoje é alguém que faz parte da base do pré-candidato do PT, Fábio Novo. Buscou uma ligação com o governo do estado do Piauí. Os debates foram muitos, intensos. A prefeitura tentou, mas não conseguiu. Falou em algum momento o que os vendedores ambulantes queriam ouvir, mas na prática não conseguiu dar uma solução para esse problema de organização do centro, considerando a presença desses vendedores e da população de uma forma geral. Outro ponto, uma crise instalada que ainda é desafiadora para a gestão, diz respeito ao transporte público da cidade de Teresina. O transporte coletivo, tão demandado, que faz parte da vida da cidade, ainda enfrenta problemas no que diz respeito à oferta de veículos, aos itinerários, às zonas de abrangência, à frequência que precisa ser oferecida aos usuários na cidade de Teresina, e é de fato um serviço essencial, que impacta na vida de todos, mexe com a vida da cidade. Milhares de trabalhadores, estudantes, pessoas com outras obrigações dependem do transporte público coletivo, mas sem a oferta de acordo com a demanda, outros modais acabaram ganhando espaço na cidade de Teresina, como os transportes por aplicativo, por carro ou moto, outros até na informalidade, conhecidos como ligeirinhos, estão ocupando essa função que era tão somente do transporte coletivo convencional. E aí fica o desafio para a gestão. Quantas idas e vindas ao longo de 2023? Quantas palavras, expressões soltas ao vento de que iria haver uma solução e nunca aconteceu. Em alguns momentos, transferência de culpa, mas na prática nenhum resultado.
Os trabalhadores que operam no sistema, no caso os rodoviários, também reivindicando direitos, questionando aquilo que é previsto pela relação trabalhista. Então, realmente, uma novela que dia após dia trouxe capítulos que impactaram a vida da população da cidade de Teresina. Agora o prefeito anuncia a chegada de mais ônibus, até elétricos, para estarem prestando esse serviço nas linhas já pré-determinadas no município de Teresina. O desafio continua, são pautas que a gestão atual precisa resolver. A retrospectiva é realmente algo desanimador, mas que a perspectiva para 2024 seja positiva, de solução para a população teresinense. Um dos principais fatos de 2023 na política do Piauí, sem dúvida, foi a reviravolta da deputada estadual Bárbara do Firmino, que declarou apoio à pré-candidatura do também deputado estadual Fábio Novo e, consequentemente, sua aproximação, digamos, sua aliança propriamente dita com o Palácio de Karnak. Tudo chamou atenção na decisão tomada pela deputada. Primeiro porque ela foi eleita com o capital eleitoral do pai, o ex-prefeito Firmino Filho, opositor histórico dos governos do PT. Depois, porque ela chegou a lançar a sua própria pré-candidatura à Prefeitura de Teresina. E dias antes disse em entrevista, em estúdio, ao Dia TV, que era zero a chance de aproximação com Fábio Novo. Desde o início do ano, Bárbara deu sinais de estremecimento com a oposição. Se por coincidência ou não, no mês de agosto, a parlamentar apareceu com um traje todo vermelho em meio a uma das reuniões lideradas pelo senador Ciro Nogueira para tratar justamente sobre a eleição 2024. A ausência de Silvio Mendes, outro pré-candidato, em eventos protagonizados pela deputada, também levantou dúvidas sobre o futuro da relação. Até que no mês de outubro, o rompimento aconteceu oficialmente. A justificativa da deputada foi a falta de apoio na oposição à sua pré-candidatura. Ela alegou também que já teria percebido que o candidato do grupo, esse grupo liderado por Ciro Nogueira, seria mesmo Silvio Mendes. A reviravolta política da parlamentar ficou por dias como um dos assuntos mais comentados nas rodas políticas do Piauí. Críticas de um lado, elogios de outro. Mas, na prática, a deputada desfalcou as pretensões de Silvio Mendes, impulsionou a pré-campanha de Fábio Novo e consolidou o petista em segundo lugar nas pesquisas de intenção de votos para o Palácio da Cidade. Sem dúvida, esse foi um dos grandes fatos da política do Piauí em 2023. Queria destacar na retrospectiva 2003 três pontos que consideram fundamentais e que marcam a movimentação política deste ano aqui no Piauí. O primeiro deles é, claro, a indicação e a manutenção de Wellington Dias enquanto ministro do Desenvolvimento Social. É uma área que é prioritária para o governo federal, porque lida com o combate à fome, uma política prioritária, né, na imagem do presidente Lula. Eu vou lembrar que o Wellington Dias assumiu essa pasta logo no começo da gestão, no dia 1º de janeiro, portanto, integra, né, aquela equipe do núcleo forte do presidente Lula. No meio do ano, ali mais ou menos no mês de julho, o Centrão ficou de olho nesse cargo, inclusive o Progressistas chegou a indicar nomes que queria que ocupasse essa função de ministro do Desenvolvimento Social, mas o Wellington Dias demonstrou ali jogo de cintura e força política, contando inclusive com o apoio da primeira-dama, Janja, com o apoio de segmentos do Partido dos Trabalhadores para se manter firme ali no Ministério do Desenvolvimento Social. Finalzinho de ano, novas conversas no sentido de que o Progressistas, o Centrão, segue perseguindo a ocupação desse cargo, mas o Wellington Dias demonstra aí uma força política para comandar a pasta que é o coração do governo Lula.
Então esse fato eu considero muito importante. É o piauiense que tem o maior destaque no cenário nacional atualmente no que diz respeito à composição do governo Lula, e claro, não poderia ser diferente, já que o Wellington Dias e Lula têm essa relação de amizade, uma relação de parceria política há muitos anos. Enquanto ministro do Desenvolvimento Social, o Wellington Dias apresentou, né, o Brasil Sem Fome, e aí a gente até lembra de lá no iniciozinho, finalzinho de agosto, início de setembro, da presença de Lula aqui no Piauí, lançando o programa num espaço na Zona Leste, onde reuniu ali toda a sua mobilização política, movimentos sociais, fazendo a política que o PT sempre gostou, que o PT sempre quis executar, o que demonstra, de certa forma, que o Wellington Dias segue aí e conseguiu marcar esse ano de 2023 como um nome que integra ali o coração político do governo Lula. Um segundo tema que eu acho interessante a gente destacar na movimentação política de 2023 é o rompimento entre Silvio Mendes e Luciano Nunes. É bom lembrar que os dois sempre integraram o mesmo grupo político, né, que comandou a Prefeitura de Teresina por 3 décadas. Silvio Mendes, hoje, por uma questão de estratégia política, está no União Brasil. Luciano Nunes segue, inclusive, como presidente do regional do PSDB, é inclusive um nome que também se coloca à disposição para concorrer à Prefeitura de Teresina, e esse grupo político vai ter um desafio muito grande ano que vem. É o grupo que a gente chama de Sem Palácios, né? Porque ele não tem apoio nem do Palácio da Cidade e nem do Palácio de Karnak. Então, do ponto de vista da articulação política, é um desafio muito grande para esse grupo chegar competitivo ano que vem. Tem um nome que aparece liderando as pesquisas, que é o nome de Dr. Silvio Mendes, mas não pode, né, abrir mão de apoios importantes. E esse rompimento político entre Luciano e Silvio Mendes, ele de certa forma é determinante, porque Luciano integra ali um grupo que ideologicamente é alinhado a Silvio Mendes, né? O rompimento ocorreu, de acordo com Luciano Nunes, porque ele e o PSDB se sentiram desrespeitados por Silvio Mendes, mas diante do desafio que é para esse grupo chegar nas eleições, chegar no Palácio da Cidade novamente, eu acredito que essa aliança ela precisa novamente ser fortalecida. Então é o tipo de atrito que esse grupo da oposição não pode se dar ao luxo. É um grupo que já tem uma certa dificuldade no que diz respeito à atração de apoios, porque não tem, entre aspas, muito a oferecer no que diz respeito à estrutura política. Então é interessante que PSDB, União Brasil, outros partidos ali, como Em Busca, do PL, claro, progressistas, esse time seja reunido e lance uma estratégia de união, porque já não tem a estrutura política dos palácios para atrair apoiadores. Se ficar digladiando entre os próprios membros, isso enfraquece ainda mais essa tentativa do grupo recuperar a Prefeitura de Teresina. Por fim, queria registrar que nesse terceiro ano de gestão, aqui em Teresina, o prefeito Dr. Pessoa não conseguiu formar uma bancada de apoio muito grande na Câmara Municipal. Foram muitos os embates entre a base do prefeito e a oposição e assuntos que eram de interesse da prefeitura, mas que ela acabou sendo derrotada. A gente pode falar de algumas polêmicas, como foi a própria votação do orçamento, a gente pode falar da questão do piso salarial da enfermagem, envolvendo também a regulamentação de outras categorias, a reestruturação de outras categorias, como os advogados da Fundação Municipal de Saúde, a questão dos fisioterapeutas, dos psicólogos, dos educadores físicos, a própria questão da lei das calçadas, enfim, foram vários assuntos que, debatidos na Câmara Municipal, ficou bem claro que a Prefeitura não teve maioria, não conseguiu articular maioria suficiente para aprovar as pautas que eram de interesse do Executivo. Até pedidos de empréstimos foram negados, foram adiados por várias semanas, exatamente porque houve ali, de certa forma, um atrito, um conflito, um ruído na comunicação entre o Palácio da Cidade e o Parlamento, né? Uma base que nunca chegou, pelo menos a 15 vereadores, era uma base que sempre nas votações variava muito a quantidade de parlamentares que votavam de acordo com o Executivo. Então,
tem, claro, o próprio papel e o perfil de Antônio José Lira, que era líder do prefeito, mas que até pelo seu estilo próprio, muitas vezes acabava indo para o confronto, ao invés, de certa forma, de tentar aglutinar forças. Eu acho que esse atrito acabou prejudicando muito a gestão num terceiro ano, que é um ano essencial para quem quer disputar a reeleição. Afinal de contas, quando a gente vê o calendário de 4 anos de uma gestão, o terceiro sempre é aquele onde as coisas de fato são executadas, as obras começam a andar, os serviços públicos devem ter uma melhoria significativa, há uma grande entrega de inaugurações, mas que do ponto de vista da articulação política, nesse ano em Teresina, a gente teve muitos problemas. Teve a questão do próprio orçamento, que foi bastante desestruturado, com várias crises no transporte, na saúde, enfim, eu diria que esse ano a gente pode marcar também no calendário político essa falta de articulação do Executivo no Parlamento de Teresina, que acabou dificultando muito a vida da gestão municipal. Então, estes foram os 3 assuntos que a gente destaca aqui como importantes no calendário e na movimentação política de 2023. Espero que você tenha gostado. Encerramos por aqui a nossa retrospectiva 2023, relembrando os principais fatos do ano em todo o Piauí. Mais uma vez, renovamos, em nome do Sistema O Dia de Comunicação, os votos de um feliz 2024. Uma ótima tarde e até a próxima.